turminha querida que está aí, ó, curtindo os nossos trabalhos aqui no nosso curso EMA Online. A gente vai começar agora uma linha de correção, né, de resolução de questões das provas anteriores da UEMA, e a gente vai começar pela provinha de 2020. E vamos a ela. A nossa primeira questão na prova da UEMA de 2020 se referia à questão 21. A gente vai começar por ela, tá? A questão 21, vocês observem aí, já nesse slide que está à mostra, a gente tem aí já as primeiras informações. Vocês têm aí uma pintura, né, que é uma pintura aí que retrata a morte do Caio Graco, e, de acordo com a questão, nós temos a seguinte informação. A imagem a seguir mostra uma representação da morte de Caio Graco, um dos grandes tribunos da plebe, assim como seu irmão Tibério Graco. Esses dois irmãos foram conhecidíssimos na Roma Antiga, especialmente no cenário de crise republicana. Eles vieram aí com algumas mudanças, né, que repercutiram no cenário, né, vivenciado pela República Romana, um cenário de muita crise, especialmente por causa do processo de expansão territorial. Mas vamos aí a mais informações. Os irmãos Tibério e Caio Graco foram tribunos da plebe na Roma Antiga, no século II a.C., que lutaram por melhorias sociais para os plebeus. Gente, eles eram tribunos da plebe, essa era a grande função, né? Especialmente num cenário como esse. Olha só, no momento em que esses dois irmãos foram tribunos da plebe, claro, eles não foram tribunos aí ao mesmo tempo. O Tibério, né, exerceu essa função primeiramente e, infelizmente, os dois tiveram um final muito trágico. O Tibério foi assassinado pela ordem senatorial patrícia. Lembrem-se que essa elite que detinha o poder, né, na República Romana e controlava o processo político administrativo, infelizmente não via com bons olhos, né, qualquer tipo de interferência por parte do tribunato da plebe, que era exercido por dois tribunos que tinham poder de veto sobre as leis que não tivessem aí nenhum respaldo ou que não atendesse a nenhum dos interesses ou necessidades da plebe romana. E especificamente durante o momento em que eles estiveram nessas funções, nós percebemos claramente que Roma vivenciava um cenário de crise da República, crise essa que foi provocada especialmente por causa de um processo de expansão territorial que levou Roma a dominar quase que toda a orla ocidental do mar Mediterrâneo, tanto que esse mar é conhecido como Mare Nostrum, mar romano, numa referência clara ao domínio romano sobre a orla ocidental do mar Mediterrâneo e, claro, domínio sobre amplos territórios nessa região. Agora, o interessante que eu quero que vocês lembrem é que durante esse cenário de crise republicana, a expansão territorial acabou repercutindo de maneira significativa. Por quê? Porque Roma, né, a sede, eixo, base para esse grandioso império, que acaba se consolidando a partir desse processo de expansão territorial, já não consegue mais controlar o processo administrativo, que está concentrado no Senado. O Senado é o principal, é a base para a administração romana. Mas, infelizmente, 300 membros no Senado vão conseguir administrar uma cidade, mais um grandioso império com culturas diferentes, tradições diferentes, organizações sociais diferentes. E, claro, pela imensidão territorial, tudo isso dificultou de forma significativa o controle, a administração. E isso vai repercutir num cenário de crise da República Romana. É nesse cenário de crise onde se percebe que a plebe desejava, ambicionava maior espaço, claro, desejava ter direitos políticos, ter direitos sociais, e é nesse momento onde se percebe que o Senado não consegue atender às necessidades dos diferentes grupos sociais nascidos, né, a partir desse processo de expansão territorial, mais especificamente, tá, a partir de comerciantes que cresce, se desenvolve
com a entrada significativa de escravos, além dos generais, os militares, que, claro, vão ganhar popularidade graças às vitórias nessas guerras de conquista, e a plebe desejosa de melhores condições sociais, de participação política. São muitos os setores que estão desejando participação, são muitos os setores que estão desejando espaço. E nesse cenário reduzido ao controle do Senado, isso era inviável. O Senado não conseguia atender a essas demandas sociais. E a plebe sofrida, é claro, né, vai se apresentar de maneira mais significativa, tendo como representantes os tribunos da plebe, e o Tibério e o Caio, esses dois irmãos, acabaram sendo destaque, tanto que aparecem demais nas questões de vestibular, e vai aparecer aí na nossa questão 21, né, da prova da UEMA de 2020. O interessante que a gente precisa lembrar é que, enquanto tribunos da plebe, esses dois irmãos tentaram reformular o processo administrativo de forma que nós tivéssemos a aplicação de medidas que beneficiassem a plebe romana. E que medidas seriam essas? As ideias dos irmãos era executar um processo de reforma agrária, de impedir que nesse processo de expansão territorial apenas a elite patrícia, né, os grandes latifundiários, tivessem acesso a essas terras. E, claro, viabilizar que a plebe, os pequenos produtores, a população mais pobre tivesse acesso à terra. Além disso, a ideia era viabilizar a essa população, né, plebeia, o acesso a produtos de necessidade básica, especialmente o trigo e o pão, que eram produtos, né, de vivência, do cotidiano dessa sociedade. E que, claro, né, a preços altíssimos, isso dificultava o acesso dessa população. E o que eles pretendiam fazer de diferentes? A ideia, especialmente do Caio, era conseguir, através da lei frumentária, executar um processo onde nós teríamos uma diminuição do preço desses produtos, que seriam, né, teriam preços subsidiados pelo Estado romano. Ideias interessantes? Muito interessantes. O que não significa dizer que o Tibério e o Caio tenham conseguido colocar isso em prática por muito tempo, gente. Os dois tiveram um final muito trágico. Como eu disse anteriormente, o Tibério foi assassinado e o Caio foi, né, morreu. A gente não sabe até hoje, né? Não há uma certeza sobre como se deu essa morte, se foi assassinato ou foi suicídio. Assim, particularmente, eu acho difícil ter sido suicídio. Dentro de um cenário onde a ordem senatorial se voltava contra os tribunos da plebe, principalmente o Tibério e o Caio, que tiveram, né, participação através dessas medidas que vinham em atenção, em apoio aos interesses, né, dos plebeus, isso pode ter repercutido, sim, para que eles tivessem um final tão trágico. Mas vamos aí ao enunciado dessa questão 21 e as nossas alternativas. Vocês observem aí que o enunciado diz o seguinte: caracterizam-se como duas propostas defendidas pelos irmãos Graco, Tibério e o Caio Graco, eu já falei disso anteriormente. Letra A, o divertimento e o pão de graça aos plebeus. Gente, nós não estamos falando da política do pão e circo, com espetáculos e pão sendo distribuído, ou outro tipo de alimento sendo distribuído à população, num modelo, tá, político que gestava um cenário de alienação. A ideia do divertimento, dos espetáculos sangrentos e da distribuição de pão estava relacionado a uma ideia de alienar a população diante do cenário de conflitos sociais, de problemas econômicos, tá? De pobreza, especialmente em relação a essa população plebeia. Então, vamos ser sinceros, né? O objetivo dos irmãos Tibério e Caio Graco não era esse, tá? Esse é o objetivo lá dentro da política do pão e circo, que foi aplicada primeiramente pelo primeiro imperador romano, tá? Então, não tem nenhuma relação, a gente ainda nem adentrou o cenário imperial, nós estamos falando do cenário de crise da República Romana, que é quando se insere a participação desses dois tribunos da plebe, no sentido de aplicar medidas em benefício aos plebeus. Então, letra A, fora de questão. Letra B, o fim dos gastos nas guerras de expansão para a obtenção de escravos.
a adoção de investimentos sociais do Estado romano em saúde e em educação. Gente, o foco não era esse. O foco das medidas aplicadas aí pelo Tibério e pelo Caio era de executar um cenário de reforma agrária e ainda de melhoria nas condições, tá, dessa população plebeia para que ela tivesse acesso aos produtos de necessidade básica. Essas foram as principais medidas, tá? Então, nada relacionado aí ao fim dos gastos com as guerras de conquista. A gente ainda vai ter muita guerra de expansão aí, que, de certo modo, era visto até como interessante, porque viabilizou uma entrada significativa de escravos. Lembre-se que o escravismo era a base para o processo produtivo no Império Romano. Então, letra B, fora de questão. Letra C, a reforma trabalhista para conseguir melhores salários aos plebeus. Gente, reforma trabalhista no Império Romano, não, né? Pelo amor de Deus. Quando eu falo de Império Romano, gente, não pensem que eu estou me referindo ao modelo político, não. Eu estou me referindo à grandiosidade territorial que nós já podemos perceber aí no cenário republicano. Mas em relação ao modelo político, ainda vigorava república, tá? Então, letra C, a gente falou em reforma trabalhista, a gente não pode falar disso mesmo porque a base do processo produtivo estava vinculada à escravidão. Então, falar de melhores salários é muito complicado, especialmente na antiguidade. Então, letra C fora de questão. Letra D, o fim da escravidão para ampliar o mercado consumidor. Fim da escravidão, se a base para o processo de expansão, se a base para o processo produtivo era o escravismo, como é que a gente pode falar de medidas ligadas ao fim da escravidão? Impossível, né? Então, só pode ser a letra E de escola a nossa resposta. Olha só o que ela diz. A venda de trigo a preços mais baixos aos plebeus, a chamada lei frumentária, como eu falei anteriormente. E, além disso, uma reforma agrária com o uso das terras do Estado. A gente passaria aí a estabelecer os limites que poderiam, né, de terras que poderiam ser utilizadas nesse processo aí, né, de desenvolvimento, né, da produção, é claro, para que a população plebeia também tivesse acesso à terra. Gente, perfeitinha, letra S, encaixa direitinho com a análise que eu fiz logo no início, né, da análise dessa questão. Então, letra E de escola é a resposta certa da questão 21, que é a nossa primeira questão aqui nesse nosso bloquinho de resolução de questões das provas anteriores da UEMA. E assim a gente fecha essa questão 21 e vamos para a nossa próxima questão, questão 22, vem por aí.